Pessoas que decidiram empreender mesmo já tendo uma profissão diária. Eles usam o tempo a favor e fazem caber 2 jornadas num único dia. Esse é o Empreender em Dose Dupla e você é muito bem-vindo! O meu bate-papo informativo hoje é com o especialista Júnior Enes, consultor em gestão, marketing e empreendedorismo do Sebrae de Minas Gerais. Hoje a gente também vai conhecer uma empreendedora que criou um método próprio de tricologia, uma técnica usada para ajudar quem sofre com queda de cabelo. A Edna Braga mora aqui em Brasília e divide a jornada de trabalho entre o consultório e a administração de uma barbearia que adquiriu durante a pandemia. Como ela faz a gestão do tempo? É o que a gente confere a partir de agora. Eu sou Edna Braga, eu tenho 39 anos. Eu sou formada em Estética e Cosmética, também sou formada em Pedagogia e tenho especialização em Tricologia, que é o que eu realmente trabalho. Eu me considero uma empreendedora nata, porque quando eu era criança, com 10 anos de idade, eu já vendia doce e alface de porta em porta para ajudar minha mãe e eu adorava sair para vender, eu adorava vender alface, eu adorava vender doce. Então, eu tenho alguns amigos que falam assim, você consegue vender areia no deserto, você consegue vender capim pegando fogo. Eu adoro vender, eu adoro atender os meus clientes, eu gosto mesmo de empreender. O que inspirou a minha empresa foi a necessidade do mercado. Eu percebi muitos homens ficando calvos, então eu me especializei na área e comecei a trabalhar com o público masculino, então tratando queda de cabelo em homens. Só que aí as mulheres também começaram a me procurar e eu ficava dispensando as mulheres. Não vou cuidar de mulher. Não vou cuidar de mulher. Por quê? Porque realmente é mais difícil, o que causa queda de cabelo em mulher é diferente. Mas aí eu foquei também nas mulheres, sentei, fui estudar novamente, estudar um pouco mais, estudei o público feminino e aí passei a cuidar de queda de cabelo em homens e mulheres. E então o que me inspirou foi a necessidade do mercado. Na verdade, eu não abandonei completamente a pedagogia porque eu dou aula em faculdade, mas eu passei realmente no concurso para pedagoga da Secretaria de Educação do DF, concurso de cargo efetivo, fui nomeada, tomei posse, não fiquei nem 6 meses, não aguentei realmente aquele ritmo de 8 horas diárias de trabalho, porque para empreender a gente parece que tem mais desafios, então eu gosto mais de empreender, eu gosto mais de vender, de estar com o público, de trabalhar essa persuasão da venda. Eu não me adaptei muito ao serviço público, não. Me sinto muito realizada, me sinto próspera no meu trabalho, me sinto próspera na minha profissão e a prosperidade ela vai muito além do financeiro. A prosperidade que eu falo é ter sucesso e ter sucesso é ser feliz, acordar feliz para vir trabalhar, ser feliz atendendo os meus clientes. Eu gosto do que eu faço. Eu ouvi um amigo falando hoje que o dinheiro é uma consequência. E realmente é. No início, foram de convencer as pessoas de que existe tratamento adequado para queda de cabelo. Porque existem muitas mentiras divulgadas na internet, principalmente, de produtos milagrosos, shampoos milagrosos, pílulas milagrosas. E aí quando a gente apresenta uma terapia capilar, a gente apresenta um trabalho científico, às vezes a pessoa duvida, pensa, compara a gente àquilo que já está no mercado. Mas aí eu fui trabalhando, mostrando o resultado. A partir dos primeiros resultados, que no caso são fotos de antes e depois,
Aí as pessoas começaram a acreditar no meu trabalho. Eu, na verdade, não tive o meu primeiro cliente de forma convencional. Eu convidei um conhecido que estava com queda de cabelo, que estava começando calvície. Eu convidei assim, me empresta a sua cabeça. Eu pensei assim, bom, se ele não morrer, os outros não vão morrer. Se funcionar com ele, vai funcionar com os outros. E foi assim que eu fiz. Ele me emprestou a cabeça, eu fiz o tratamento, a gente foi tirando fotos e aí eu fiquei com aquele resultado catalogado e pude demonstrar, provar, né, a eficácia do meu método, a eficácia do meu trabalho. A minha dificuldade continua sendo as propagandas enganosas que existem no mercado, e eu tenho também alguns haters. Dizem até que é bom ter hater. Eu tenho alguns haters que entram no meu Instagram e descascam, falando que os meus resultados não são verdadeiros, falando que eu mudo a iluminação ou que eu passo tintura na cabeça do cliente, que eu estou mentindo. Mas graças a Deus, quando a gente trabalha com a verdade, com a honestidade e confiando na ciência, os nossos próprios clientes nos defendem. Então eu nem preciso entrar no Instagram para me defender de hater. Os meus próprios clientes vão lá e me defendem e falam, olha, isso aí é a cabeça o couro cabeludo do meu marido, ou esse cabelo é meu, por que você está falando isso? Esse resultado é sim real. Então eu confesso que nós estamos escrevendo uma nova literatura. Eu tenho resultados realmente que até contradizem o que a literatura traz até hoje. Eu estudei terapia capilar, tricologia, na faculdade de Estética e Cosmética. Tem um módulo dentro da faculdade de Estética e Cosmética que é essa parte de terapia capilar. Gostei do que eu estudei, mas confesso que não me aprofundei. Futuramente foi que, com a necessidade do mercado, eu resolvi fazer a pós-graduação e me tornar tricologista. Depois que eu comecei, eu tenho essa parceria com a barbearia de Águas Claras, mas aí surgiu a oportunidade de eu adquirir a minha própria barbearia na Asa Norte, e eu adquiri e eu trabalho, eu administro a barbearia e tenho o meu consultório também na Asa Norte, onde eu atendo a parte de tricologia. Não foi difícil conciliar, não é difícil conciliar a barbearia com o consultório de tricologia, então aprendi bastante essa parte de barbearia, de administração, e eu também tenho especialização em gestão e empreendedorismo, então para mim é tranquilo essa parte da administração. Eu nem estava pensando em comprar empresa no momento, eu não estava preparada para comprar, mas a oportunidade surgiu. Era uma pessoa que havia adquirido a barbearia sem experiência na área de beleza, na área de estética, de barbearia. Então a pessoa estava tendo dificuldade e me ofereceu por um preço bem abaixo do mercado. E na época eu tinha o meu noivo, que era barbeiro e era professor de barbeiro também. E eu joguei a isca, falei, vamos, topa essa ideia. E aí nós adquirimos aqui na Asa Norte. Infelizmente, após a pandemia, o público ainda não retornou 100% como antes, mas aos poucos nós estamos voltando, estamos tomando novamente o nosso espaço no mercado. Meu noivo era barbeiro, era professor de barbeiro, e eu da área da tricologia e da estética.
E nós fazíamos parcerias e trabalhávamos em estabelecimentos de outras pessoas. Mas chega um momento que você que é empreendedor, né? Você que tem ali entranhado mesmo dentro do peito a arte da venda, a arte da persuasão, você vê que você pode ir além. E quando a gente sabe que pode ir além, as oportunidades chegam pra gente. E aí, quando a oportunidade chegou, nós pensamos assim, agora nós podemos fazer o negócio do nosso jeito, atender com qualidade, do jeito que a gente acredita, do jeito que a gente estuda. O forte mesmo do trabalho da venda é realmente atender com excelência, atender com qualidade. Eu brinco que atender com excelência deveria ser obrigação, mas tornou-se um diferencial no mercado atual. Infelizmente, em todas as áreas, a gente tem deficiência no atendimento ao cliente. E é o que eu prezo, é o que o meu noivo prezava, atender bem, atender com excelência. A gente vai fazer agora uma rápida pausa e no próximo bloco vamos bater um papo com o especialista Júnior Enes, consultor em gestão, marketing e empreendedorismo do Sebrae de Minas Gerais. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o programa Empreender em Dose Dupla, aqui no canal Empreender. No primeiro bloco, a gente conheceu a história da Edna Braga, uma empreendedora com formação em pedagogia e também em estética. Vamos conversar agora com o especialista Júnior Enes, consultor em gestão, marketing e empreendedorismo do Sebrae de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Júnior. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui para debater e falar sobre esse assunto, esse tema que é tão gostoso e tão relevante para esse nosso país. Sim, o prazer é tudo nosso. E a gente viu, Júnior, que a Edna estava preparada para tricologia, mas não para barbearia. Como o empreendedor ele pode se preparar para as oportunidades que aparecem no negócio, né? E as oportunidades que fazem ele crescer no negócio? Como estar preparado? Primeira coisa que chama muita atenção, né, nesse mundo do empreendedorismo, a gente traz o comportamento empreendedor. É o que garante o sucesso de qualquer negócio hoje no mundo do empreendedorismo. Então, o empreendedor, ele se comportar como empreendedor, né, ter atitudes, pensar como empreendedor, isso é que faz toda a diferença na gestão, principalmente no sucesso dos negócios. Vamos pensar que primeiro a gente precisa se planejar. Um dos principais comportamentos empreendedor que a gente tem nessa lista, né, dos 10 principais características empreendedoras que a gente identifica como extremamente importante para que o empreendedor ele consiga alcançar os seus objetivos, a gente precisa pensar primeiro ali no busca de informação e iniciativa. Olha que legal. Eu falo que esse comportamento empreendedor ele tem nome e sobrenome. Quando a gente fala de buscar a informação e ter a iniciativa para fazer com que as coisas aconteçam, isso também traz muita bagagem, principalmente muito conhecimento para dentro do negócio. E junto com toda essa busca de informação, né, quer se preparar, quer estudar, a gente precisa se planejar. E quando a gente fala de empreender, ter conhecimento, bagagem, entender de um negócio, e às vezes eu preciso também empreender em outro negócio, a gente precisa ter essa gestão do tempo como uma qualidade que tem que estar muito bem desenvolvida dentro do nosso perfil. Então, pensar que preparar o tempo e principalmente se organizar entre as jornadas e o que o negócio precisa, isso é muito importante. Vamos pensar também que inovação é algo que também é inerente ao perfil do empreendedor nos dias de hoje, porque estar atento às oportunidades que o mercado oferece, né? No caso da empreendedora que a gente viu, a gente assistiu aqui, muito importante que ela ficou atenta às oportunidades que apareceu para ela em algum determinado momento, e ela não deixou isso passar. Importante também frisar que oportunidades vêm, mas a gente precisa estar preparado para isso, senão essas oportunidades, ao abraçar, a gente pode trazer uma demanda que
pode ser que vá atrapalhar um pouco da nossa rotina, do que a gente já tem planejado, porque a gente sempre tem um planejamento de longo prazo, né? A gente sempre tem um planejamento de médio e de curto prazo. Lembrando que hoje também o planejamento de longo prazo, ele não é muito congelado, né? Porque hoje as coisas mudam muito rapidamente, né? Essa questão da inovação, da tecnologia. Então é muito legal a gente ter um planejamento, mas sempre estar observando o que a gente pode ou não mudar nesse caminho. E o que a gente percebeu é que ela, de fato, agarrou uma oportunidade, se planejou, se capacitou, correu atrás de informação e capacitou, teve um perfil empreendedor robusto para, de fato, fazer com que o negócio dela acontecesse com sucesso. Sim, muito bem dito, né? A questão da gestão do tempo. Realmente é difícil conciliar, não é não, Júnior? E como o empreendedor ele pode descobrir as necessidades do mercado que quer explorar? Pesquisando, olhando para os concorrentes, é um bom começo? É um excelente começo. Vamos pensar que quando a gente empreende essa nossa rotina, né, de acompanhar o nosso negócio, nós temos alguns para-casas, umas tarefas que a gente faz diariamente no nosso negócio. Que primeiro é conhecer o nosso negócio profundamente. A gente aqui no Sebrae percebe que empresas, né, negócios, empreendedores chegam até o Sebrae, mas que de fato não conhecem no total a sua potencialidade, né, aquilo que ele é muito bom e principalmente também aquilo que ele precisa melhorar. Então, entender primeiro o seu negócio, entender meus pontos fortes, meus pontos fracos, entender profundamente de toda a sua estrutura e capacidade, né? Isso é conhecer o mercado. No segundo passo, eu preciso conhecer os meus concorrentes. Isso é muito importante pensar que hoje qualquer negócio, nós temos aí um número infinito de concorrentes que estão aí querendo também pegar o nosso cliente, uma fatia do mercado, vamos dizer assim. Então, primeiro, conhecer a nossa estrutura, conhecer o nosso negócio. No segundo momento, conhecer o concorrente, ou seja, lá fora, o que eu vou encontrar, o que a minha empresa vai dar de cara lá fora que eu preciso contornar, né, que eu preciso enfrentar, que eu preciso observar. E o terceiro e não menos importante é conhecer o cliente. Então olha que importante, como que esse conhecimento do mercado como um todo é muito importante. Se conhecer o concorrente e por último conhecer o nosso cliente. E toda empresa ela existe em prol de um cliente. Uma empresa sem cliente, ela não tem um motivo por qual ela deve existir. Então, conhecer o cliente num nível extremamente profundo de entender as suas necessidades, as suas vontades, quais os canais que esses clientes querem ser atendidos, abordados, né? Então, muito importante que essa questão mercadológica é que vai fazer com que a gente tenha total domínio do nosso negócio e do mercado. E saber, para cada passo que eu queira dar, eu conhecer, então, assim, eu não vou dar um passo em falso, eu preciso saber aonde eu estou pisando. Então é muito importante fazer eu falo que é esse para-casa diário que todo empresário tem, e tem que ser diário, porque ele precisa, antes de buscar, né, novas oportunidades, antes de ir lá fora no mercado para poder tomar uma decisão, ele precisa de fato ter, eu falo que é construir esse alicerce, conhecer bem o seu negócio, o seu concorrente e o seu cliente. E aí, essa empresa, esse empreendedor que tem total domínio dessas três esferas, com certeza ele está à frente de muitos concorrentes, ele vai conseguir de fato ter uma fatia do mercado muito lucrativa e em direção ao sucesso, que é o objetivo de qualquer negócio. Sim, ótimas dicas essa, Júnior. A Edna, ela fez também um curso de gestão do negócio, né? Qual que é a importância para quem quer empreender saber gerir o próprio negócio? Importantíssimo. Eu costumo falar, e a gente aqui no Sebrae fala, né, que o primeiro passo, a gente sempre fala que é o planejamento. E quando eu parto para realizar um planejamento, eu já tenho que conhecer aquilo que precisa constar dentro do meu planejamento. E muitas vezes eu observo aqui que as empresas, elas estão focadas extremamente na operação do negócio. Às vezes aplicar, no caso da Edna, aplicar a tricologia nos pacientes, fazer a operação do negócio, mas se capacitar como empreendedor, que é adquirir, né, esse comportamento empreendedor, que por muitos anos, né, as pessoas falavam que o empreendedorismo só nascia e tal, e o Sebrae está aqui para desmistificar e a gente entender que, de fato, o comportamento empreendedor, no empreendedor, ele pode se tornar um empreendedor. Então, eu acho que num planejamento para entender de gestão do próprio negócio, de fazer com que tudo caminhe muito bem, a gente precisa entender que
gestão do negócio, ele tem que ser um dos principais, se não o primeiro item dentro de um planejamento, seja de curto, médio ou longo prazo. Por quê? Essa tomada de decisão que o empresário ele tem que ter diariamente, ele só vai ter isso com segurança, principalmente com foco em resultados positivos para a perenidade e sustentabilidade dos negócios, quando de fato ele conhece muito bem os números, ele conhece bem de pessoas, ele conhece bem de marketing. E uma coisa que eu chamo a atenção para os empreendedores hoje, e principalmente para o pessoal que está ali no salão de beleza, né, na tricologia, na barbearia, que é um ramo que a gente sabe que, na sua grande maioria, as pessoas empreendem sozinhas, apesar de ter aí essa questão da lei do salão parceiro, né, do maker, veio numa hora muito boa, ajuda muito isso, mas geralmente são empresários que não dividem muito essa gestão com alguém. Então, eles mesmos fazem toda essa gestão do dia a dia. Então, se preparar para isso é muito importante. Uma dica, assim, de ouro que eu deixo a gente precisa ter um sistema. E hoje existem várias formas da gente fazer essa gestão de uma forma integrada, que é um sistema que vai conversar as vendas com o caixa, com contas a pagar, com receber, com o DRE no final do mês para a gente entender os nossos resultados. Então, esse sistema ele precisa estar integrado. Então, muito importante que no planejamento, conhecer o negócio, conhecer o seu perfil, se preparar, a gente de fato consegue fazer uma gestão muito bem assertiva do nosso negócio. Perfeito. E Júnior, mais uma dica, né, de ouro para quem se viu empreendendo em duas atividades e está com dificuldades nesse momento em um dos negócios ou até mesmo nos dois. Qual a dica que você dá? A primeira coisa a gente precisa é ter um cuidado com a gestão do tempo. Eu falo no Sebrae que dinheiro hoje vale mais do que dinheiro. Um tempo muito bem gerido, a gente sabe que a gente vai corroborar para o sucesso do negócio, principalmente para, eu falo que dinheiro no final do mês, porque o objetivo de toda empresa de fato é ter um resultado muito bom no final do mês. Então, para que isso aconteça, primeiro passo é essa gestão do tempo muito assertiva. E aí, para ser muito prático nessa fala, tem uma pirâmide simples, uma forma de sinalizar essas tarefas do dia que a gente chama de tríade do tempo. É separar todas as tarefas do dia, e ali você pode pintar de vermelho o que é muito urgente, precisa ser feito agora, pintar ali de amarelinho, pode ser um adesivo, sinalizar, pode ser dentro do bloco de notas do celular, tem que ser de uma forma que seja confortável. Então a gente printa ali de vermelhinho o que é muito urgente, a gente printa de amarelo o que posso fazer na sequência e de verde aquilo que eu posso deixar mais para o final do dia, né? Uma outra coisa muito importante que eu falo que nessa tríade do tempo, onde a gente separa as tarefas, né, do que é mais importante, precisa ser feito, né, separar o que é diário, o que é semanal, o que é quinzenal e o que é mensal. Muito importante que a gente tenha separação. Então, o pulo do gato na gestão do tempo sempre vai ser a separação de tarefas numa questão de tempo. Quando eu preciso ser feito? E uma coisa também que é importante a gente salientar é que na frente de cada tarefa que eu vou ali listar, que eu vou sinalizar que eu preciso fazer, é colocar o objetivo. Então, colocar qual o resultado eu quero atingir com essa tarefa. Porque quando a gente só separa as tarefas e printa e sai fazendo, a gente fica meio que robotizado no negócio. E quando eu leio que na frente de cada tarefa que eu preciso fazer, eu tenho um objetivo que eu preciso alcançar, eu tenho um resultado que isso vai me trazer, automaticamente essas tarefas elas vão entrar numa fila de prioridades. Quando o empreendedor ele olha e fala, mas isso aqui é muito mais importante para mim. Esse resultado é o que eu quero alcançar nessa semana. Então, automaticamente ele pega essa tarefa e passa para cima. Isso é importante ele entender que quando ele empreende em dose dupla, que ele tem duas atividades ou mais, né, ele precisa acender ali, eu falo que é acender o farol em algum ponto cego, que às vezes a gente não está observando muito, que é aonde precisa de mais atenção. E essa atenção, ela sempre é nos mostrada aonde o resultado está pior. Então vamos pensar que eu tenho dois negócios, que um tem uma performance que está mais prejudicada, que eu não estou conseguindo alcançar as minhas metas, bater as minhas metas, eu não estou conseguindo às vezes gerir pessoas com resultado legal, as pessoas estão entrando e saindo, uma rotatividade muito grande. Então nessa gestão do tempo é muito importante que ela sinalize ali com um pezinho de pessoas, que é um problema que ela está enfrentando momentaneamente.
Sim, perfeito, Júnior. E para isso, o empreendedor também pode contar com vários cursos que o Sebrae oferece, muitos até gratuitos, né? A gente sempre fala aqui, inclusive de planejamento financeiro, não é mesmo? Isso, eu sempre falo que nós temos aqui o 0800 570 0800, que em cada estado vai direcionar as ligações para o Sebrae do seu estado que vai te atender, né? Nós temos assim uma gama gigantesca de cursos. Eu acho que os carros-chefes realmente são os cursos de planejamento, principalmente planejamento financeiro. É algo que em todas as pesquisas, né, que nós fazemos no Sebrae, a gente entende que essa questão financeira é uma dor de todo empresário. As pessoas têm mais dificuldade de lidar com o dinheiro, com matemática, com as finanças, mas a gente está aqui de fato com cursos, na sua grande maioria gratuitos, né, quando cobra um valor muito irrisório, porque o empresário participa com um valor pequeno, mas não só cursos, né, nós temos as consultorias, nós temos oficinas, então o Sebrae está sempre pronto para pegar o empreendedor ali pela mão e junto tirar todas as dúvidas e trazer a capacitação, e de fato isso está ligado lá ao nosso comportamento empreendedor, que é a busca de informação e iniciativa. É verdade. Muito obrigada. Quero te agradecer, Júnior Enes, consultor de gestão, marketing e empreendedorismo do Sebrae de Minas Gerais, por sua participação aqui com a gente, por todas as dicas valiosas que você deu para os nossos telespectadores. Eu que agradeço. É sempre gostoso estar aqui, né, para poder levar essas dicas legais que a gente sabe que transformam o dia a dia de cada negócio aí nesse nosso Brasilzão, e a gente sabe que o Sebrae está aí para dar a mão para o pequeno e de fato a gente movimentar a economia e trazer sustentabilidade para os pequenos negócios. É verdade. Muito obrigada, Júnior. O programa Empreender em Dose Dupla fica por aqui, mas na próxima semana eu volto com mais dicas para você que tem aí dupla jornada. Até lá!